seu querer, porque a palavra é do Senhor, o vaso é do Senhor, a obra é do Senhor, e o Senhor, aleluia, usa os vasos segundo a sua vontade, Senhor. Fica conosco, nós lhe pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber o céu de Deus com os palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Amém, aleluia. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, irmãos. Glória a Deus. Pode tomar uns assentos, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Tenho a certeza que a minha família, ela está sobre a oração dos irmãos. A palavra vai dizer que devemos buscar a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E quem busca a paz com o seu irmão, ele ora por ele. Quem busca ter comunhão, ele vai orar por ele, porque a oração, ela tem o poder de mudar pessoas, a oração, ela tem o poder de mudar histórias. Aleluia. Mas não que eu tenha filho, para longe da igreja, não, porque o próprio Jesus disse que ele tem outras ovelhas em outros apriscos, amados. Então, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E vocês estão bem guardados aqui, vocês têm uma liderança abençoada, vocês têm homens de Deus que velam, que oram pela vida de vocês, né? Eu me sinto privilegiado cada vez que me convidam para trazer a palavra. Para mim é um privilégio, é uma alegria, em primeiro lugar, porque Deus nos permite. E se você conhece esse Deus que você serve, amado, você sabe que tudo que acontece neste lugar é na permissão de Deus. Porque se Deus não quisesse que eu estivesse aqui, ele furava o pneu do carro, ele dava um problema, ele fazia qualquer coisa, mas eu não chegaria nesse púlpito aqui para trazer a palavra para cada irmão. Aleluia. Então eu sei que há propósito naquilo que acontece dentro da casa de Deus. Cada louvor que você coloca no seu coração para trazer, é Deus quem já colocou aí dentro de você, já semeou. O Espírito Santo já dirigiu você para estar louvando. E eu sei porque a alegria do cristão é adorar a Deus, é louvar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós hoje vamos compartilhar, queridos, de uma palavra, um texto bem conhecido, só que a gente já sabe muito bem, meu amado, que a palavra do Senhor, ela se renova cada dia em nossas vidas, ela sempre vai nos surpreender. Talvez o texto que nós venhamos ler, vocês vão dizer, nossa, esse texto é muito conhecido realmente. Nós hoje vamos falar sobre Zaqueu, mas não vamos falar sobre Zaqueu, talvez de uma forma que você nunca viu, né? Talvez de uma forma diferente, porque Deus, ele sempre nos surpreende, amém? Louvado é o nome do Senhor. A gente vai ler Lucas capítulo 19, amados. Lucas capítulo 19, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Lucas capítulo 19, aleluia. Zaqueu o publicano, amados. Aleluia. Deixa a irmã encontrar ali. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu o gostoso, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Houve veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, como é bom, Senhor, estar neste local. Como é bom, Senhor, podermos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Sabemos, meu Deus, que jamais sairemos daqui, Senhor, sem sermos transformados, sem recebermos algo de Ti, Senhor. Pois o que mais queremos, Senhor, e além de querer, o que mais precisamos, ó Pai, é da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Aquele que chegou aqui angustiado ou triste, Senhor, que saia daqui renovado, fortalecido pela Tua santa presença e pelo poder que há na Tua santa palavra. Neste momento me coloco, Senhor, diante de Ti, Pai, para compartilhar, Senhor, a Tua mensagem com meus irmãos, Pai. Usa os meus lábios, Senhor. Permita que eu fale aquilo que Tu queres e não fale, Senhor, aquilo que Tu não queres, Senhor. Mas que a Tua palavra, Senhor, prevaleça neste lugar. A Tua vontade prevaleça neste lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podem tomar os assentos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a última vez que eu estive aqui nesse culto, tive o privilégio de estar aqui. Eu falava sobre Daniel 12, sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira vez ele veio como cordeiro, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória, e deixou um recado que ele voltaria para buscar um povo, uma nação escolhida. Aleluia! Um povo lavado e remido em seu sangue. E Jesus voltará. E Daniel, muito antes de Jesus, ele falara que a ciência se multiplicaria, e foi isso que nós falamos na última pregação, que a ciência tem se multiplicado. Muitas coisas estão nos surpreendendo, coisas que antes nós achávamos que era impossível, que era coisa de cinema, estão acontecendo. Estão aí, carros que podem andar sozinho, tem toda uma tecnologia envolvida, enfim, a ciência ela tem se multiplicado. E eu gosto muito de pregar sobre salvação, sobre a vinda de Jesus, queridos, porque nós vivemos um tempo que não há mais tempo, é um tempo que não há mais tempo a perdermos com coisas, irmãos, com coisas que não levam à salvação, com coisas que acariciam o ego das pessoas. Nós vivemos em um tempo que não é mais tempo de ficar botando panos quentes em coisas que vão conduzir ao povo a perder a salvação, irmãos. Então é necessário que venhamos entender que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas para que alcancemos a salvação, mesmo sabendo que a salvação é pela graça, ela não é de graça, amados. Amém? Porque até mesmo porque um coração convertido, ele traz mudança. Um coração convertido, ele começa a olhar para o irmão com compaixão. Um coração convertido, ele começa a ter desejo de buscar as coisas de Deus. Ele tem desejo de se afastar cada vez mais das coisas do mundo.
Aleluia! Isso é um coração convertido. Quando eu falei de Zaqueu, eu disse que Deus, ele nos surpreende com a sua palavra, aleluia. Agora que Zaqueu, aqui a palavra vai dizer que este também era filho de Abraão. Ele pertencia a um povo que o rejeitava. Ele pertencia a um povo que não queria mais, que o acusava, que o apontava, pois ele se tornara chefe dos publicanos, cobrador de impostos. E ardia em seu peito essa rejeição. E ele sabia, porque sendo filho de Abraão, ele conhecia a sua história. Ele sabia que o Cristo viria. Ele sabia que viria um Salvador. E ele sabia que se ele não estivesse transformado, não estivesse preparado, ele não alcançaria essa salvação. Aleluia, glória a Deus. Então, Zaqueu, a primeira coisa que a gente entende na vida de Zaqueu é que ele precisava de mudança. Se ele queria ver Jesus, algo ardia em seu peito, que ele precisava ver a Cristo, ele sabia que somente Cristo poderia mudar a sua história. E quando olhamos para o texto, ele vai dizer que uma multidão seguia Jesus. E a gente não está muito diferente disso hoje. Uma multidão segue a Cristo. Mas no meio dessa multidão, há pessoas com vários objetivos. Há pessoas que só querem algo de Jesus. Há pessoas que só querem pedir a Cristo. Há pessoas que querem isto, aquilo outro. Esquecem do principal objetivo de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Transforma o nosso Senhor Jesus num banco internacional ou numa imobiliária. Transforma o nosso Senhor Jesus numa concessionária. Esquece que Ele mesmo falou que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E muita gente tem medo de pregar sobre isso, porque vai afastar o irmão da igreja, porque vai sair da igreja. Ah, irmão, você tem que pregar a bênção. A bênção maior é salvação, irmão. A bênção maior é transformação de vida. A bênção maior é nossa mudança, aleluia. Glória a Deus. E essa multidão seguia Jesus e hoje está igual. A multidão segue Jesus. Milhares e milhares de pessoas hoje seguem a Cristo. Mas talvez tenham esquecido do principal objetivo. Ali haviam pessoas que já haviam sido curadas por Jesus, que seguiam a Cristo. Ali haviam pessoas que estavam apaixonadas, estavam vendo que Deus tinha enviado o seu Filho ao mundo, que Deus estava sendo manifesto na pessoa de Jesus Cristo naquele lugar, e elas queriam mudança na sua história, elas queriam ser transformadas, elas queriam ser guiadas, elas queriam ser conduzidas por Jesus. Haviam pessoas ali que esperavam Jesus cometer um erro, cometer uma falha, para o acusarem. Como assim fizeram a este, entra na casa de pecadores. Mas o Jesus fala porque ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para isso. Não existe santarrão. Aleluia. Se Jesus veio foi para salvar, irmãos. E para salvar porque necessitava de salvação. Necessitava que alguém fosse transformado. E se eu já sou transformado, eu não preciso de transformação. Então a palavra vai me ensinar nesse texto, irmãos, que Jesus ele veio para salvar o que havia se perdido. E quem se encontra perdido precisa de salvação. Aleluia. Precisa ter um encontro com Cristo. Aleluia. E ele faz de tudo, amados. Ele conhecendo a história, ele faz de tudo para ver Jesus. Muitos vão pregar que eles subiram na árvore, desceu, subiu, desceu. Mas o que me choca aqui, irmãos, é que ele estava disposto a enfrentar o escárnio das pessoas e dizer: cara, sai daqui, tu és um miserável pecador. O que é que tu queres aqui? Tu acha que Jesus vai querer alguma coisa contigo? Tu nos traísse teu povo, te tornasse um cobrador de imposto. Tu traísse teu povo, tua nação, e agora tu quer ver Jesus. Jesus veio para nós, não veio para ti. A verdade é que Jesus veio para todos os quantos receberam. Jesus veio para o saudável, Jesus veio para o doente, Jesus veio para o pobre, veio para o rico.
Aleluia. Jesus veio para o entendido e o que não entende nada. Ele veio e confunde as coisas sábias desse mundo com as coisas loucas. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio para salvar. Esse é o objetivo e a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Aleluia. E o que nós ensinamos com essa passagem? A palavra vai dizer que ele recebe Jesus gostoso. Ele recebe a Cristo gostoso, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua situação, reconhecendo os seus problemas. Ele reconhece: Senhor, eu reconheço que sou rejeitado pelos meus irmãos, pelo meu povo, porque me tornei um cobrador. E tenho importunado o irmão, porque esse povo ele extorquia. O publicano ele judiava do povo. O povo já não tinha nada, e o pouco que o povo tinha eles arrancavam. Então ele reconhece, ele admite: eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. E sei que o único que pode fazer isso em minha vida, o único que pode transformar a minha história, para que eu não seja condenado, mas para que eu me transforme, somente esse Cristo, somente Jesus pode transformar a minha vida. E isso nos faz refletir, irmão, nos faz bater em nossa cabeça. Porque podemos ter 1 ano, 10 anos, 50 anos de igreja, mas se carregamos muitas vezes coisas que estão nos perturbando a nossa mente, se carregamos coisas que nos importunam, e diariamente bate em nosso coração, e bate em nossa cabeça, e a gente não consegue mudar. É necessário uma intervenção divina, é necessário o milagre de Cristo para ver transformação. Porque se isso não acontecer, irmãos, perderemos a salvação em Cristo Jesus. Não deixe que nada te incomode, não deixe que nada atrapalhe o teu relacionamento com Cristo, não deixe que nada te impede de fluir o teu louvor, a tua adoração ao Senhor. Arranca tudo que é ruim, limpa o teu coração, se apresenta a Cristo, recebe Ele gostoso e diz: Senhor, eu estou desse jeito aqui, papai, eu estou desse jeito aqui, Jesus, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu não consigo, com as minhas forças, algo dentro de mim que me incomoda. Talvez eu olhe para um irmão com indiferença e eu não consigo mudar esse sentimento. Que coisa ruim, Pai. Limpa o meu coração, que eu olhe para o meu irmão, para o próximo, com um olhar de compaixão. Ah, Senhor, mas eu não quero continuar assim. Ah, Senhor, eu tenho cobiçado coisas, Senhor, coisas banais, que eu não consigo. Senhor, me ajuda, limpa-me, Senhor, limpa o meu coração, transforma a minha vida, entra na minha casa, Senhor, muda a minha história. Eu quero ser, Senhor, servo genuíno. Eu quero te servir, Senhor, com o meu coração transformado, com o meu coração mudado. Muitas vezes a angústia, a tristeza, às vezes tentamos nos enganar e dizer que está tudo bem, mas entra dia e passa dia e algo nos incomoda e algo perturba a nossa mente e não podemos continuar assim. Precisamos de mudança urgentemente. Jesus entra na casa de Zaqueu, ele recebe, porque ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua situação, e a partir daí, meus amados, ele demonstra mudança. O texto vai falar, Senhor, sim, porque a Bíblia não diz que ele era ladrão. Alguns deduzem que sim, outros deduzem que não.
Mas ele disse: se, existe um sim nessa frase. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Senhor, eu estou disposto. A Bíblia é bem clara e enfática em dizer isso. Ele era muito rico e ele estava ali disposto a abrir mão da sua riqueza, dividir com os pobres, para que houvesse mudança em sua vida. E quando isso acontece, demonstra que houve mudança na vida de Zaqueu. Ele diz: Senhor, aleluia, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo, Senhor. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Aleluia, glória a Deus. Será que se nós, irmãos, eu quero que a gente se coloque nesse momento, nessa situação, porque nós precisamos entrar na história, nós precisamos permitir que a palavra nos confronte e nos ensine. Será que se eu tivesse tanta riqueza, tanto dinheiro, eu diria isso: Senhor, eu divido, eu pego a metade de tudo que eu tenho e vou aqui no bairro e distribuo? Será que faríamos isso? Isso demonstra que houve mudança na vida de Zaqueu. Aleluia, glória a Deus. Jesus muda histórias, irmãos. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. Mas é necessário, primeiramente, reconhecermos os nossos problemas, reconhecermos as nossas situações. Segundo, a partir do momento que nós reconhecemos, Jesus entra. E quando Jesus entra e eu o recebo, a transformação acontece em minha vida. Zaqueu, ele escancara a sua casa, ele abre as portas, ele não se importa com o que os outros acusavam, ele não se importa com o que os outros falavam, mas ele escancara a porta da sua casa e diz: Senhor, entra, entra, muda a minha história, transforma a minha vida. Transforma, porque eu quero chegar aos céus. Eu sei que se eu continuar assim, Senhor, eu não subirei contigo. Eu não subirei, Senhor. E eu não quero nem que eu me perca, e nem que minha casa se perca, Senhor. Então entra, Senhor. Limpa a minha casa, transforma a minha vida. Se eu precisar perder tudo, vender tudo que eu tenho, eu vendo, Senhor. Mas eu não quero perder a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Priorizar a salvação. Aleluia. Irmãos, Deus sabe das minhas necessidades. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Deus sabe dos meus problemas financeiros, Deus sabe dos meus problemas familiares, Deus sabe de toda a minha história, pois Ele está escrevendo a minha história. Então Ele conhece cada dogma, cada luta, cada confronto que há dentro de mim, mas é necessário que eu priorize Jesus em minha vida, pois as outras coisas, irmãos, vai vir. As outras coisas acontecem. Quando o texto fala: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, temos que entender muito bem, irmãos, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que procura acha. Ele não está falando de viver pedindo coisas banais, mas ele está falando de presença, ele está falando de reino, ele está falando de salvação de vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Zaqueu entendeu bem isso. O irmão lê um texto bem conhecido, Jeremias 18, onde ele desce à casa do oleiro e lá ele observa o oleiro fazendo vaso, irmãos. Isso aqui é profundo, muito profundo.
Porque há um momento e quando o oleiro está preparando este vaso, se você for numa olaria, eu não sei se você já teve o prazer de ir, eu já fui. Chega um momento, primeiro ele coloca a massa ali no centro da roda. Se você não colocar a massa exatamente no centro da roda, não tem como fazer o vaso, porque ela vai dançar para um lado e para o outro, e o oleiro não vai conseguir formar o vaso. Então é necessário que a massa se coloque no centro. Aqui tem uma grande lição: é necessário que venhamos estar no centro da vontade de Deus e venhamos permitir que Ele comece a nos moldar. Aleluia! E chega um momento em que o oleiro vai colocar a mão por dentro da massa, por dentro do vaso, para formar esse vaso. Ele é formado de dentro para fora, irmãos. Então tudo que há dentro de mim não é aparência exterior, não é minha roupa, não é meu carro, não é meu trabalho, não é minha casa, não é minha posição, não é meu local no ministério, mas é permitir que Deus nos limpe por dentro, nos prepare por dentro para encontrar o Senhor. Aleluia! E Zaqueu sabia bem disso. Era necessário mudança, era necessário permitir que o oleiro formasse a sua vida, era necessário que o oleiro transformasse a sua história. Não me importa, é como se Zaqueu gritasse: eu não me importo com o que eles falam, eu não me importo com o que os outros falam, eu só quero Tu, Jesus. Eu quero que Tu mude a minha vida, eu quero que Tu mude a minha história, Senhor. Tu és o único que podes me transformar. Aleluia! Priorize Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Zaqueu, uma das coisas que me chama a atenção, amados, está no centro dessa palavra. Você pode observar, o Zaqueu, ele não pede nada. Você pode ler o texto, Zaqueu, ele não pede nada. Senhor, me dá isso. Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz aquele outro por mim. Ele já sai escancarando o peito, dizendo: ó Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo. Ó Senhor, ele recebe o Senhor e ele não pede nada. Zaqueu não pede nada ao Senhor. Ele só abre a porta da sua casa e diz: Senhor, entra, Senhor, na minha vida, aleluia. Muda a minha história, sara essas feridas, aleluia. Porque muitos dos que estavam ali seguiam a Jesus porque queriam alguma coisa de Cristo. Uns queriam a cura, outros queriam seus problemas financeiros resolvidos, outros queriam diversas coisas, mas Zaqueu só queria Jesus em sua vida. As demais coisas incluem tudo, irmãos. As demais coisas incluem a tua cura. As demais coisas incluem tua vida financeira. As demais coisas incluem tua vida familiar. Só busque. Faça de tudo para ver Jesus. Faça de tudo para chamar a atenção de Cristo. Faça de tudo para fazer a sua obra. E deixa que o resto Ele vai fazer. Ah, mas meus filhos, você está fazendo a obra. Você cuida da obra do Senhor. Você se dedica à obra do Senhor. Dos teus filhos, cuida Deus. Aleluia. Da tua casa, quem cuida é Deus. Aleluia. Basta apenas, irmão, se colocar na posição de servo. Na posição: Senhor, estou aqui. Eu preciso de Ti, Senhor. Minha vida não é nada sem Ti, ó Pai.
Entra na minha história, entra na minha vida, Senhor. Muda a minha história, Senhor. Tira esses pensamentos ruins da minha cabeça. Eu quero te servir com alegria. Eu quero te adorar com alegria. Eu quero te louvar, Senhor. E que meu louvor, Senhor, seja com aroma agradável, Senhor, a tua presença. Eu quero te adorar, ó Pai. Que nada que haja dentro de mim, Senhor, impeça, Senhor, o fluir do teu Santo Espírito na minha vida. Transforma-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para algum irmão colocar a música do Zaqueu. Aleluia. Nós vamos louvar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A minha esposa está dizendo que o irmão toca, mas eles têm dificuldade, né, irmão? Então vamos respeitar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser, irmão? À vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E vamos colocar de pé, irmão. Vamos cantar essa música tão conhecida e tão linda. Aleluia. Você vai declarar com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero subir. Ajuda aí. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz homenagem em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz homenagem em mim. Aleluia, Jesus. Entra, Senhor. Entra, Pai. Escancaramos, Senhor, a porta do nosso coração, Senhor. Entra na nossa história. Entra na nossa vida, Senhor. Muda, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a necessidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-estar, faz um milhão de mim. Aleluia. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a necessidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-estar, faz um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão. Aleluia. Não tem posição. A palavra vai dizer que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos várias línguas, em teu nome curamos enfermos. E o Senhor vai dizer para muitos e dirá assim, ó: apartai-vos de mim, não vos conheço. Aleluia. Deixa Jesus estar cuidando da tua casa, Jesus está cuidando da tua família, Jesus está cuidando das tuas finanças, Jesus está cuidando de você, amado. Busque, que todo o teu pensamento seja adoração, que todo o teu grito seja de louvor, de adoração, que todo o teu clamor seja voltado ao Senhor, a salvação, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, amados, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. O que tem te incomodado, irmão? O que será que tem algo? Que tem incomodado a sua vida? Peça neste dia ao Senhor Jesus, muda-se.